Opa, voltamos, agora tá 100%. Muito prazer, daqui a pouquinho uma mensagem, daqui a pouquinho vamos meditar um pouco na palavra do Senhor e da forma que a gente está fazendo todos os domingos. A gente vai estar trazendo a reflexão, batendo um papo. Bom, esse é o momento da gente bater um papo, de conversar, entender, compreender e que ninguém tem a verdade absoluta. É uma grande verdade. A verdade absoluta é a Bíblia, a palavra de Deus. Mas a gente enxerga e vê, muitas pessoas têm a sua forma de interpretar, olhar, e todas sempre vão querer chancelar e validar, dizendo, foi Deus que mandou, né? Tem até um louvor, né, parece que é daquele cantor de Salvador, foi Deus que me deu, né? Pois é, então gostaria de convidar você, a convidar as pessoas, que daqui a pouquinho nós vamos estar pregando um pouco a palavra do Senhor. São 8 horas e 29 minutos. A gente vai comentar também o que está acontecendo nesses últimos dias, esses últimos bomba aí no país, de informações, de coisas, e a forma que a gente tem enxergado, a forma que nós temos percebido, as atitudes, enfim, são coisas que de uma maneira ou de outra abala todos nós, abala o mundo também, né? Porque nós somos a 8ª economia do mundo e quer queira, quer não, tudo que acontece aqui reflete, principalmente aqui onde nós moramos, reflete a vida, enfim, tudo. Mas daqui a pouquinho nós vamos estar comentando sobre isso. Vamos ouvir um pouco do louvor muito bonito, por sinal. E você daqui a pouquinho prepara a sua Bíblia aí. Se você tem uma Bíblia, prepare, que daqui a pouquinho a gente vai estar pregando a palavra de Deus. Um minutinho, eu vou aqui preparando aqui para a gente meditar um pouco aqui na palavra do Senhor. O som tá bom? O som? Deus vai mudar a tua vida. Vai curar tuas feridas. Vai curar tuas feridas. Tua angústia terá fim e você vai prosseguir. Sai da caverna, sai da caverna, pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus. Você não pode parar. Sai da caverna, pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre ti. Você não pode parar. Sai da caverna, pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre ti. Você não pode parar. Sai da caverna, pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre ti. Você não pode parar. São exatamente 8 horas e 32 minutos. Já a gente vai estar fazendo uma reflexão da palavra do Senhor. Assim como o sol que vem pela manhã, como o vento que insiste em soprar, é o desejo do coração de Deus por nós.
São exatamente 8 horas e 34 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai estar meditando um pouco na palavra do Senhor. E eu convido você a convidar algumas pessoas aí para estarmos juntos. Daqui a pouquinho. Bom dia, meu amigo Luiz Carlos. Bom, 8 horas e 34 minutos na Grande Fortaleza. O sol saiu, mas parece que está querendo. Ellen Santana, que Deus abençoe. O sol parece que já está querendo se esconder. Quase 2 dias e meio de chuva, né? Aí vamos lá, pessoal. 8 horas e 35 minutos. Louvor muito bonito, por sinal. Bom, nós temos assistido esses últimos dias, desde quinta-feira, todos nós assustados, né, com declarações, a política pegando fogo, e o pior, como diz o meu avô, toda desgraça é pouco. Aí estamos vivendo um surto de pandemia, muitas pessoas morrendo, enfim. Aí para completar, achando que é pouco, ainda vem essas coisas aí que a gente viu. Aí a gente viu aí esses últimos dias. E é interessante que dentro dessa situação que a gente está vendo, virou um cenário de guerra. Um para um lado, outro para o outro, um querendo denigrir o outro, é uma loucura. Enfim, está uma pandemia de tudo. E é uns ataques, é umas coisas assim que a gente fica assustado. E o que mais me deixa assim assustado é de que nessa situação de turbulhões, de pandemia, onde pessoas estão passando por dificuldades, agora está tendo uma guerra, né? Uma guerra de um ministro com o presidente, e aí vai e fica um esculhambando, é uma confusão da bexiga, e só quem sofre? Nós, o povo, né? Nós, o povo. E o pior de tudo, que eu fico olhando, de que o Brasil, por uma pessoa, o Brasil somos nós que acordamos de manhã cedo, somos nós que 5 horas, 4 horas da manhã pega ônibus, pega bicicleta, pega moto, vai fazer entrega, vai sair para visitar cliente. Somos nós. Somos nós que somos o Brasil. O Brasil não é de uma. O Brasil são todos nós. Somos nós que no dia a dia, no batente, que paga as contas, que fica desempregado, que arranja emprego, que tenta sobreviver, faz de tudo. E eles, no modo geral, está todo mundo com seus salários garantidos, pago por nós, trabalhadores. O verdadeiro Brasil somos nós. E o que me traz também, todos os domingos nós estamos trazendo reflexões. E eu fico assim assustado de que eu tenho visto que o povo de Deus está embarcando nessa situação, utilizando a religião para validar. E esse não é o papel do povo de Deus. Esse não é o papel do povo de Deus, de A, B ou C. Esse não é o papel do povo de Deus. Esse não é o papel que eu acredito que seja, de se envolver de uma tal maneira que eu vejo o povo de Deus dizendo que vai matar, que dá vida por A ou por B. Tudo que nos cega, tudo que nos coloca cabresto, tudo que nos faz
Eu não vejo ninguém brigando com essa rispidez, com essa força, com esse vigor pela palavra. Não vejo evangelizando, não vejo essa força, e é legal que tudo é em nome de Deus. Eu vejo assim: ei, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, meu presidente, Deus é contigo, não sei o que, foi Deus que te levantou, foi isso e aquilo, todo mundo em uma só voz, dizendo, e as pessoas estão ficando cegas. Pelo menos nós estamos precisando de paz, nós estamos precisando de nos unirmos, nós estamos precisando de oração, nós estamos precisando de cuidar, de estender as mãos com a luva, tá? E muito álcool e a máscara. Nós estamos precisando disso. Nós não precisamos de eu sou até a morte. É uma coisa absurda, e utilizando a palavra de Deus para validar. Eu vejo crente entregando o recado: eita, presidente, é Deus, não, você não vai cair mil, utilizando passagens bíblicas fora do contexto, colocando Deus nessa pandemia de egos, de desejos por poder. Mas fazer o quê? Mas eu gostaria, já que utilizam tanto a Bíblia para validar o que diz que é de Deus, o presidente foi levantado por Deus e essas coisas mais, aí vamos utilizar um Novo Testamento, que toda liderança é Deus, né? Mas vamos lá, toda liderança quer liberar, a Bíblia diz isso, que toda autoridade é Deus que dá, verdade, toda liderança é por Deus, mas essa liderança ela só terá a chancela quando ela for justa, quando ela não for autoritária, quando ela não for tendenciosa, quando ela olhar para o todo e quando ela tem um canal, porque um líder, ele lidera para todos, o A, o B, o C, para o gordo, para o magro, para o preto, para o branco, para o vermelho, para o azul, para o amarelo, mas tudo que gera confusão, tudo que gera atrito, eu não consigo enxergar. Me perdoe, eu não consigo enxergar. Bom, eu convido você a abrir a sua Bíblia agora. Eu vou até parar aqui o som. Na palavra do Senhor. Vamos para o Antigo Testamento, que eu utilizo muito o Antigo Testamento. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 18. 2 Crônicas, capítulo 18. Enquanto você vai procurando aí na sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 18, eu vou te dar um cenário, mais ou menos o cenário, de como é que estava nesse período. 2 Crônicas, capítulo 18. Para nós podermos entender, isso aqui é uma profecia, uma passagem, o contexto histórico dessa passagem que eu vou ler, 2 Crônicas, capítulo 18. Em primeiro lugar, o rei Acabe, o rei, tinha feito uma aliança militar com a Síria, país vizinho de Israel, para enfrentar os assírios, que estavam tendo um crescimento muito grande naquela época. Então, segundo o texto bíblico, o pacto de paz durou aproximadamente pouco mais do que entre Israel e Síria. Passaram-se 3 anos, como diz lá em 1 Reis, capítulo 22, versículo 1. Passaram-se 3 anos sem haver guerra entre Síria e Israel. Após 3 anos de paz, de trégua, o rei de Israel, Acabe, resolveu tomar a cidade de Ramote-Gileade, que já havia sido de Israel no tempo de Davi e Salomão. Ramote-Gileade ficava a leste do rio Jordão, e nos dias de Salomão foram um centro administrativo. Também era uma cidade estratégica, pois está na divisa
entre Israel e Síria. Nessa cidade também havia um posto militar de muita importância nos dias de Acabe. Ramote e Gileade estava sob o domínio dos sírios, e na visão do rei Acabe, chegara a hora de ele lutar para ter a cidade de volta para o domínio de Israel. Nesse contexto, aí eu vou ler lá. Então vocês viram aí o contexto da passagem de 2 Crônicas, capítulo 18, que nós vamos ler. O rei Acabe se uniu à Síria para derrotar os assírios. Então, para você ver como é a situação, o contexto que eles se uniram para enfrentar os assírios. Aí passaram 3 anos de paz. O rei Acabe decidiu que está na hora de acabar a paz e querer de volta a cidade que estava com os sírios, que é Ramote Gileade, que era uma cidade na época de Davi e de Salomão, um centro administrativo, e também tinha um posto militar lá que ficava entre as cidades que serviria. E eles agora resolveram, agora vamos tomar, negócio de paz não, quero é confusão. Pois bem, aí agora vamos ler 2 Crônicas, capítulo 18. Eu convido a você a ler comigo. Se você não tem, escute. Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe por laços do casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote e Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá: rei de Judá, irás comigo lutar contra Ramote e Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e o meu povo é como o teu povo. Estaremos juntos na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhe perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. Que coisa interessante, né? Filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, falou o rei Josafá. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga imediatamente Micaías, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com esses chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote e Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: vê, todos os outros profetas estão profetizando que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável.
Micaías, porém, disse: juro, pelo nome do Senhor, que direi o que meu Deus mandar. Quando ele chegou e o rei perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? O profeta respondeu: ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vem todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: esses não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Viu o Senhor sentado em seu trono, em todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E uma sugeria uma coisa, outro sugeria até que, finalmente, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De maneira? Perguntou o Senhor. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei o espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vá, engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas, e o Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenanã, aproximou-se e deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estivesse escondido no quarto em quarto. E o rei de Israel então ordenou: envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digo que assim diz o Senhor, diz o rei: ponho este homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que eu estou dizendo, todos vocês. Bom, depois de vir em casa, você lê, aí você vai saber que o rei morreu. Bom, o tema dessa reflexão que eu trago, eu queria utilizar o tema, uma frase que eu vi e li: faça a coisa certa pelos motivos e o jeito certo. Faça a coisa certa pelos motivos e o jeito certo. O contexto nós acabamos de explanar desse contexto aqui. O rei tinha feito uma aliança com o rei da Síria para lutar contra os assírios, e havia 3 anos que havia paz. E o rei Acabe, um rei ganancioso, um rei que conhecia Deus, mas ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, que os crentes que estão me assistindo conhecem, pelo menos conhecem, já ouviu falar. E aí então, depois de 3 anos, ele começou a querer com quem ele quebrar a aliança que ele fez. E aí então, pelos laços, como nós lemos, com o rei Josafá, que fazia parte da família dele, né? Foi visitá-lo, e o rei Acabe aproveitou pela aliança que ele tem de família, que a filha do rei Acabe havia casado com o filho do rei Josafá, e ele convidou para que ele se juntasse para ir tomar Ramote Gileade. Esse é um ambiente.
E o tema que eu trago para a nossa reflexão de hoje é: faça a coisa certa, B, pelos motivos e o jeito certo. Então, esse é o contexto. Aí então, o rei convida o outro, aí o Josafá: rapaz, vamos consultar a Deus, né? Que nós somos crentes, né? A gente gosta de fazer a vontade de Deus. Aí eles consultam a Deus. Aí eu gostaria de tirar, e acontece tudo que eu acabei de ler. Aí eu gostaria, o que nós podemos aprender com esse episódio aqui da profecia contra Acabe? Quais são os ensinamentos que nós podemos aprender nesta manhã de domingo? Uma das primeiras coisas que eu compreendo e enxergo nesse texto é que nem toda unanimidade é sinal de verdade absoluta. Nem toda unanimidade, nem toda unidade absoluta é um sinal da verdade. Porque no versículo 5 diz: então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? E eles responderam: sim, pois Deus entregará nas mãos do rei. 400 profetas, então praticamente quase todos os profetas estavam dizendo: em nome de Deus, em nome de Deus, em nome de Deus. Eita, vai meu rei, Deus é contigo, eis que te digo, Deus te levantou para ser essa história. Olha aí que coisa interessante. Ele foi querer fazer guerra e ainda foi convencer Josafá a ir brigar com ele. E Josafá, aquele crente, né? Os crentes: não, vamos consultar a Deus, né? Vamos consultar a Deus. Aí eles foram, e 400 profetas, então todos os profetas praticamente profetizaram que todos foram unânimes, todos foram a unanimidade, todos foram unânimes e dizer: pode, a vitória é certa, ninguém vai te derrubar, Acabe, pode ir meter a porrada, que você vai ser bem sucedido. Olha aí, é o que eu vejo. Rei, vai meu presidente, vai, é isso, vai, Deus é contigo, eu vou morrer contigo, gente, nem toda unanimidade, em toda coletividade significa que é uma verdade absoluta. Não seja cego, não seja manipulado e não permita que o sentimento da onda, das circunstâncias, faça você perder o discernimento da vida. Tem pessoas assim, tem pessoas que vão aonde está dando certo, e não é assim. Os profetas, 400, foram unânimes dizendo: vai meu rei, que é tua, vai que tu vai matar todo mundo, vai que tu vai se dar de bem, a rocha, Deus te levantou, foi para isso. Aqui utilizam a Bíblia para um lado, eu também estou utilizando aqui, mostrando que não sou eu, não, aqui está aqui na Bíblia. Coloque isso na sua cabeça. Toda liderança que te faz cegar e te coloca no sentido como o resto não presta e só você é certo, caia fora. A maior liderança do mundo, e continua sendo Jesus, ele nunca gerou nos seus seguidores algo doentio, porque é por isso que há uma diferença que quando você vai para o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento o sentimento é de marcha, de exército, daquela coisa. E quando a gente vai para a simbologia do exército, do armamento, dessa simbologia, significa o quê? O que um soldado numa guerra vai? Ele não se preocupa quem é ferido, não, ele vai passando, porque o objetivo dele é cego, é derrotar o inimigo, ele não quer saber se o amigo dele foi ferido, ele passa, porque o objetivo maior dele não é
cuidar do seu próximo. O objetivo maior dele é fazer com que não. Aí Jesus, ele chama para caminhar. Por que Jesus chama para caminhar? Porque tem uma simbologia muito grande. Caminhar significa que você tem que parar quando o seu próximo estiver ferido para cuidar. Você já viu, por exemplo, a pessoa quando vai fazer caminhada, você já prestou atenção? Sempre a maioria é de dois, é raríssimo uma pessoa caminhar, mas a maioria é de 2 pessoas, 3 ou mais. E você vai caminhando, aí de repente você olha, cadê tu aí? Você olha a pessoa que estava caminhando com você, ficou atrás. O que foi? Não, o sapato novo e feriu aqui. Aí a pessoa, não, então, não pode continuar, não vou não. Eu devo caminhar sozinho, eu vim aqui com você, a gente vai ficar junto. Olha a diferença, a simbologia. Eu tenho que vencer, eu tenho que conquistar. Ficou para trás e morreu, mas o meu objetivo é esse. O sentimento, olha a simbologia do caminho, venha caminhar comigo. Essa solidariedade com o próximo, estender a mão. Não, sozinho eu não vou caminhar não, vou ficar com você, que eu não vou deixar você sozinho não. Olha o cuidado. O rei Acabe, todos os profetas, vai, foram unânimes dizendo, eu estou contigo, pode ir que Deus é contigo. Só que o rei Josafá não ficou muito convencido não. E a segunda coisa que eu aprendo nesse texto, duvide sempre, pois as verdadeiras intenções, quais são as verdadeiras intenções que estão por trás dessa coesão, dessa unidade. A regra é todo mundo dizendo uma só, não tem ninguém que duvide. Aí o rei Josafá, porém, perguntou, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Aí veja bem, no versículo 5, são 400 profetas. Tem um aqui que é o profeta Amor, que faz até um chifre, e aqui diz que eles entraram em transe, quer dizer que eles entravam nos mistérios, cor bonita de ver, é de Deus mesmo, que os homens aí entraram em transe, porque o texto diz, eles entraram em transe profetizando, eita, coisa bonita, é de Deus mesmo, é de Deus. É muita gente dizendo que é de Deus, muita gente dizendo que foi Deus que me disse, e muita gente quebrando a cara, aí fica com raiva de Deus, fica com raiva de Deus, imaginou? Quebra a cara, vai na conversa dos profetas, aqui 400 profetas dizendo, vai que é tua, Acabe, tu vai ganhar, e Acabe morreu, e aí culpar quem? A Deus? Foi Deus? E a gente tem visto muito isso, Deus sendo utilizado através de pastores brigando. Me mostra onde Jesus ele brigou, ele meteu a faca, mandou. O único que quis levantar uma espada para matar e ferir seus inimigos foi Pedro, que levantou a espada, que arrancou, decepou a orelha de Mal, lá um dos guardas auxiliares lá dos pastores, e Jesus pegou a orelha dele e colocou, e disse, Pedro, guarda essa espada, a minha palavra é a própria espada, não precisa disso, eu não vim para o confronto de ideias, de quem está certo ou está errado, eu vim chamar o meu povo. É por isso que em Mateus diz, vinde a mim, eu vim pegar os cansados, eu vim cuidar dos sobrecarregados, eu vim trazer paz, eu vim trocar o fardo pesado pelo leve, eu vim tocar os sobrecarregados, porque eu sou manso e humilde de coração, aí então encontrarás a paz. Jesus não veio trazer espada no sentido dessa briga desenfreada,
colocando o nome de Deus em vão, colocando o Deus nessa sujeirada, nessa coisa, onde as pessoas estão cegas, onde as pessoas ficam ali babando, como um Salvador. O Salvador é Jesus, nosso Salvador é Jesus, é todos os dias, não colocar fé em homens, colocar nosso destino e acreditar, são falhos, são errantes, como eu e você. Não vim com essa conversa e dizer que foi Deus. Olha aqui, os 400 profetas, eu digo, pode ir, vai aí. Aí só um disse, não. É por isso que eu digo, eu fico ouvindo dizendo, não, depois dessa pandemia, o mundo vai ser diferente. Eu digo, não vai ser, não vai mudar absolutamente nada. Quando isso passar, que já está próximo, vamos fazer as mesmas coisas, vão ficar para, a única coisa que vai ser marcado é para as famílias que perderam seus entes queridos, mas o resto não vai mudar absolutamente nada. Sabe o que é que vai mudar? Eu digo, eu vou lhe dizer o que é que vai mudar, que algumas pessoas vão perder o emprego, porque dentro dessa situação, algumas pessoas percebem que é o seguinte, rapaz, eu estou trabalhando com gente demais, deu para atender todo mundo com menos gente. O que vai mudar é isso. Eu posso ganhar mais com menos gente, é o que vai mudar. A segunda coisa que duvide dessa verdade absoluta, dessa verdade cega, desse sentimento, dessa coisa de perseguição, dessa coisa de que todo mundo está todo mundo me perseguindo, que tem coisa que o inimigo é um inimigo, todo mundo quer me derrubar, todo mundo. Para com isso. Quem tem Cristo tem paz. Quem tem Cristo tem paz, mesmo na desilusão, mesmo no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua mão e o teu cajado está comigo. Isso não significa ausência de medo, isso não significa ausência de depressão, mas isso significa que mesmo no fundo do vale da sombra da morte, eu sei que Deus estará comigo, que Deus estará conosco, que a minha dependência é dele, que o meu coração é dele, a minha fé é nele, ele é o efetuar, ele é o agir, ele é a segurança da minha história, ele é o Deus que mesmo nas tempestades do barco da nossa história, ele está no barco, ele não pula do barco, ele é o Deus que cuida de mim, mesmo quando aparente parece que ele está em silêncio, mesmo no barco parece que ele está dormindo, mas ele sabe, porque ele jamais nos abandonará, porque ele é o Deus que cuida, ele é o Deus provedor, ele é o Deus que sustenta a minha alma, ele é o Deus que todos os dias olha para mim e diz: Mário, eu sei que o que você fez, eu sei que eu aposto em você, eu não vou desistir de você, porque você não é perfeito, mas aquele que te levanta, aquele que cuida de ti é perfeito, e você é um vaso que está em construção, e todos os dias eu vou moldando. Se você não deu certo hoje, não te preocupas, eu não vou te lançar fora, eu vou quebrar esse vaso e fazer um novo vaso, porque eu sou um Deus do recomeço. Para, povo de Deus, para de seguir, colocar Deus nesse negócio de lado, de bem, de ser. A terceira coisa que nós aprendemos nesse texto é de que duvide de tudo que gera prejuízo ao outro. Duvide de tudo que gera prejuízo ao outro. Olha aqui, Josafá diz: só um. E ele foi condicionado: ó, tu vai dizer tudo que todo mundo está dizendo. Se tu disser que não, ele foi preso. Olha aí,
não é do nosso time, não está com a gente. Se não está com a gente, é inimigo. Manda prender, bota pão e água, esse infeliz. Aprenda que haverá sempre os que divergem de mim e de você. Isso faz parte da vida. É por isso que tem uma passagem bem que Jesus, falando assim, os caras, rapaz, o negócio é pesado, não dá certo não, e foram embora. A Bíblia diz que mais de 70. Aí Jesus olha para o discípulo, se vocês quiserem ir, meu irmão, pode ficar à vontade. A minha liderança não é aquela que aprisiona pelo que eu quero e o que eu posso fazer. A liderança de Jesus, ela não é imposta, ela é seguida naturalmente, porque quem anda com ele é porque deseja, não foi por uma faca, ou não foi por promessas, porque a promessa de Deus na minha vida e na sua vida não é carro novo, não é casa nova, não é esposa, não é esposo, não é nada, não é benefício que você possa subtrair, ou que você possa levantar vantagem. A promessa de Deus não é carro não é casa não, Deus não é banco, Deus não é balcão, não é RH, não. A promessa de Deus é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A promessa de Deus é: cuida, estende a mão, visita os que estão presos, tente ser justo cada dia, evite errar menos, evite ferir o outro, queira só o que é seu, não queira subtrair ou enganar ou levar vantagem. Porque ser justo, tentar ser honesto, pesa muito, porque é mais fácil fazer um gato para economizar energia, é mais fácil pagar por fora, enriquece. Mas ser justo é pagar impostos em dias, é pagar com juro, é não levar vantagem, não vamos fazer um gato aqui porque é de Deus, e aí de noite está na igreja, aleluia Deus, aí aleluia, chega, chora, e um gato em casa, né, fazer a palavra gata aqui, que você faz uma ligação clandestina para pagar menos, aí está, aleluia Deus, estou contigo, eita, ainda chora. Eu sou de Deus. Para com isso. Olha aí. Eles disseram: cuidado, está todo mundo. A Maria vai com as outras. Se tu disser o contrário, a gente vai meter a chiva em ti. Aí Micaías: tudo bem, pois tá bom. Outra coisa que eu aprendo é de que as pessoas conhecem o que está dentro de você. Quando ele diz a mesma coisa dos outros, o rei desconfiou: não, peraí, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha. Ele nunca diz coisa boa. Sabe por quê? Porque a gente adora ouvir coisas boas da gente, né? Tu é lindo, tá bem magrinha, mulher parecendo uma porca, mas tu tá magra, ui, ai, é para agradar, né? É melhor, né? Para não machucar. Aí Micaías: não, tudo bem, eu vou dizer. Mas você vê que quando você tenta andar conforme a consciência diante de Deus, ela causa impacto maior do que a grande multidão. Todos estavam dizendo: não precisava mais de Micaías, não. Estava todo mundo dizendo que podia ir. Estava todo mundo dizendo, chancelando, validando: vai, meu irmão, estamos contigo, tal, vai lá a rocha Buriti. Aí, não, só um. Outra coisa que eu aprendo: uma ação que simboliza, que mostra a pureza e a singeleza de um Deus, causa impacto que toda a multidão. Porque a verdade de Deus é absoluta. Mas mesmo nessa verdade de Deus absoluta, Deus, ele se arrepende e volta atrás. Somente um Deus que é tão grande que às vezes retrocede por amor, porque o compromisso de Deus é com a vida.
É por isso que a Bíblia diz: Deus amou a mim e a você de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Amor. E o rei ficou: não pode. É como se estivesse dizendo, ele tem que dizer, porque a outra coisa que eu aprendo nesse texto é que sempre querem difamar ou desequilibrar ou tirar validade do que você é. E o que a gente vê? Ataca o mensageiro no lugar de ouvir a mensagem. Atacam o mensageiro para desqualificar o mensageiro. Isso é um sem futuro. Eu vou ter uma pessoa aqui, meu rei Josafá, mas eu vou logo dizendo: o cara é sem futuro, só fala coisa ruim, só pensa, ele é diferente de todo mundo, ele não vale nada. Aí quando Micaías diz o que todo mundo disse, ele: peraí, é como se tivesse dizendo: mas tu não disse que o cara só diz coisa ruim? Ele: não, peraí, tem alguma coisa errada. Micaías, fala a verdade, cara. Fala a verdade, abre o jogo. Aí ele diz: pois deixa eu te dizer, meu irmão, tu não vai voltar, tu vai morrer. Todo mundo pode estar dizendo, mas eu não sou ninguém, eu sou uma voz contra uma multidão. Mas eu vou te dizer, aí acontece: faça a coisa certa pelos motivos e o jeito certo, mesmo que isso lhe cause um dano. Ele falou a coisa certa, e sabe o que foi que aconteceu? Ele foi preso a pão e água, ele foi colocado na prisão a pão e água. Por quê? Porque ele não se rendeu, porque ele não se deixou se corromper, ele não se deixou se levar pelas emoções, ele não se deixou ser cego, porque quem conduz a nossa vida, a minha vida, é Jesus. Jesus é o príncipe da paz, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus, ele é a vida, é Jesus. A minha vida é dele, a minha história é dele, as minhas lágrimas é dele, o meu coração é dele. O Salvador é Jesus, foi ele que morreu por mim e por nós, não foi o homem. Eu vejo coisas absurdas. Eu ouvi uma pessoa dizendo: eu estou contigo, eu morro por ti, meu presidente. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos, cara? Aqui eu não sou nem pelo A nem pelo B. Eu sou contra aquilo que utiliza-se de algo para validar algo. Pastores, gente usando o nome de Deus. Deus é contigo, meu presidente. Deus aí, o rei pode matar os outros. Eu vejo uma guerra, é o sentimento de guerra. Ei, o período de guerra passou. Nós estamos com Jesus no período do caminhar, do respeitar. No lugar de brigar, cala. No lugar de Jesus mandar matar aqueles que colocaram na cruz, ele diz: perdoa, deixa de lado, deixa para lá, não vale a pena, vamos seguir. Jesus diz: aquele que te esbofeteia, dá o outro a face. Se Deus não guarda, não é o homem que vai guardar. Se Deus não é o guardador, quem salva o Brasil, o mundo, não será outra pessoa, é Deus. E a liderança que Deus permite estar é aquela que faz as coisas que se assemelham ao reino de Deus. E é interessante o seguinte, olha que coisa linda, a Bíblia Sagrada nos diz que quando foi levantado reis justo, que praticava a justiça, havia paz e prosperidade
mesmo diante dos inimigos, mesmo diante, quando Salomão houve paz, quando reis que seguiam na direção de Deus, havia paz e abundância para o seu povo. A palavra paz, shalom, não significa ausência de lutas. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando nós vamos para a construção de Neemias, construindo os muros, as portas de Jerusalém, eles estavam trabalhando com afinco. Os inimigos tentaram sabotar através de Tobias, Sambalate e outros mais. Mas o que a Bíblia de Neemias diz? Não vamos entrar nesse jogo, não vamos entrar nessa disputa, não vamos entrar nessa que não vai levar a nada. Todos perdem. O nosso foco é reconstruir os muros, colocar de pé as portas que estão queimadas, os muros destruídos. O nosso foco é em Deus, é o projeto de Deus, é fazer valer a justiça, é levar amor, mão estendida àqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão passando por adversidades, sermos o braço estendido, a mão estendida do céu da terra, uma extensão do céu na terra através das nossas vidas. É por isso que nem mesmo não vamos entrar nesse jogo de discurso, não vamos entrar nessas narrativas, vamos continuar tocando o foco. Aí ele diz, com a arma na empunho, segurando aqui, a mão aqui e aqui, significa vigilância. Não há necessidade de ir para o embate, não há necessidade, vamos continuar trabalhando. Aí o texto diz que eles bateram o recorde da reconstrução. A gente não, o que eu vejo é luta, irmãos, sabemos que a economia e a saúde andam juntos, que tem pessoas morrendo, não faz de conta não, tem pessoas morrendo no Brasil, no Ceará, em Fortaleza, no Rio, em São Paulo, no mundo. Aquelas covas ali não é de faz de conta não. Precisamos ter um senso de responsabilidade, da união, do obedecer, de mudar a estratégia de venda, conciliar. Todo mundo está perdendo, e tem pessoas que estão perdendo muito mais os seus entes queridos, e é pior que isso, é irreversível. Mas a gente tem que comer, vai ter, vamos ser solidários. Se você tem 2 pães, dê um pão para aquele que você sabe que está passando de vida. A gente precisa ter um bom senso. Sabe o que é bom senso? Discernimento. A gente não precisa do templo, igreja, o templo, para fazer a obra de Deus, para pregar a palavra, para orar, não. Aí eu vejo gente brigando, a igreja somos nós, irmãos. É interessante que eu vejo que essas pessoas ficam brigando pela igreja, e o que eu vejo de grandes faltosos, se tivesse uma chamada, e dizer quem faltou, não vão, a maioria dos crentes, não vão para a igreja, só vão para culto de vitória, me dá a vitória, me dá a vitória. Odeiam estar na escola bíblica, odeiam culto de doutrina. Isso depende, porque quando é culto de doutrina, daqueles tipos de líder que diz assim, hoje o chicote, hoje é chicote, o pastor bateu forte. É interessante que a maioria desses líderes que dá chicote, eles escutam, ouvem, os irmãos ou as irmãs que vão se confessar lá, um diálogo com o pastor, aí eles ouvem o que as pessoas falam, eles ouvem o que as pessoas estão passando, as dificuldades, aí vamos orar, meu irmão. Aí no culto de doutrina é o tema da mensagem, é o que os irmãos falou, abriu o coração, aí o tema da mensagem vai ser isso, o tema da mensagem,
Ei, que Deus me deu uma mensagem. Aí vai pregar um segredo que o irmão rasgou o coração, um segredo que o irmão falou ali, a irmã abriu o coração. Meu pastor, eu errei, eu falei, pastor, tudo bem, amém. Aí no culto de doutrina ele vai escancarar a história da irmã, só não vai dizer, mas todo mundo sabe. Essa unanimidade, essa situação, acaba de dizer assim: olha, está todo mundo dizendo que vamos lá, é de Deus, apenas um disse que não, e ele foi degolado, ele foi colocado na prisão. Nem toda unanimidade, e nem todo 100%, não existe 100%, nós precisamos, como povo de Deus, despertar, precisamos, no povo de Deus, buscar na essência do Cristo, que somos falhos e pecadores, não querer, nós adoramos salvadores, não, só existe um Salvador, que é Jesus. Eu gostaria de ver essa força, esse vigor, essa luta que eu vejo, esse vigor de força, esse dedo em riste, essa bravata por Deus. Eu queria ver isso. É interessante, eu conheço, é assim, você só é benquisto, você só é lembrado quando você está dando, quando você está de pé, quando você quer ser abandonado, quer ser esquecido, faça ou diga alguma coisa de que aquelas pessoas que te bajulavam, que diziam, é contrário que você. Quer ver o silêncio do seu WhatsApp? Quer ver a sua popularidade cair? É você ser o contrário, você dizendo, fazer alguma coisa, hein? Pronto, aí você perdeu. Aí vai ser reputação, está desgraçada. Vão te difamar de todos os jeitos, vão te tentar desqualificar de todo jeito. Faça a coisa certa pelos motivos e o jeito certo. Nós estamos vivendo nessa pandemia de relações dualistas, onde as pessoas utilizam-se de Deus para utilizar, para chancelar, para validar aquilo que não. Os 400 profetas, pode ir, rei, tu vai se dar de bem. E um disse, não vai não, que tu vai para a roça, tu vai morrer. Então, o que a gente vê, o que nós podemos enxergar, de que o que está por trás das verdadeiras intenções, as boas intenções. É interessante que você pode fazer 99% de coisas, vai ajudar. No dia que você disser não, os 99% do que você já fez é jogado na lata do lixo. O que vai prevalecer é 1%. É todo mundo em nome de Deus. A gente fica assustado. É Deus! E Jesus diz, um dia vocês vão ver, é Deus ali, é ali, é lá. A gente fica doido. É as pessoas utilizando a Bíblia Sagrada como uma caixinha de oração, como aquele papagaio, ou tira uma sorte para mim, tira uma palavra para mim. A Bíblia Sagrada não é uma caixinha de promessa. A Bíblia Sagrada é uma caixa gigante, onde tem de tudo, tem advertência, tem promessa, tem também ensinamento, tem puxão de orelha. A Bíblia Sagrada, ela não se resume apenas à promessa. A Bíblia Sagrada é a boca de Deus, é o projeto de Deus, é a aliança de um Deus poderoso. Para com isso. Para de ser influenciado, seja influenciado pela graça e a misericórdia de Deus. Entre a morte e a vida, prefira a vida. Entre defamar, entre de apontar um dedo para o outro, olhe para si, a orar no seu quarto, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor. Não utilize a palavra para matar. Não utilize a palavra para difamar. Não utilize a palavra para denegrir. Não utilize a palavra para o que você acha, o que você quer. Não utilize a palavra
de forma para validar o que você traz no coração, porque a Bíblia diz que o coração fala, a boca fala, que o coração está cheio. Tem pessoas que estão falando em nome de Deus, como os 400 profetas aí, 400 vai, a Bíblia diz que eles entraram em transe, eles entraram nos mistérios, os 400 profetas, lá, eita vai meu rei, Deus é contigo, e Micaías era o profeta, nos dias de hoje Micaías era o quê? Não, isso aí não é de Deus não, seco, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, ixi, não, profeta seco, profeta sem unção, né? Sem unção. Não, profeta de Deus é os 400. Então a Bíblia diz: e eles entraram em transe profetizando para o rei Acabe e para Josafá. Vai, eis que te digo, eita Deus que te digo. Aí entra, chama Micaías. Mesmo com toda unanimidade, mesmo com a quantidade de 400 profetas, Josafá diz: não tem mais um não. Tá bom demais para ser verdade, mas é 400, não tem mais um não, não tem mais um não. Seja o único, não diferente, não que se você é melhor do que os 400, mas que você ande conforme a sua consciência, diante de Deus e diante da vida e diante do mundo. E essa consciência não significa que você em algum momento na vida você vai vacilar, você vai pisar, você vai causar o que você vai se desviar em alguns momentos da história. Quem que nunca se desviou? Quem que nunca errou? Quem que nunca cometeu alguns lapsos? Quem que nunca cometeu? É por isso que Jesus, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus pega uma toalha, coloca na cintura, pega uma bacia e convida os discípulos para pegar uma fila e começa a lavar os pés, para lavar os pés. E dentro dessa limpeza ele vai lavando os pés dos seus discípulos, dos seus liderados. Mas aí Pedro diz: não pode, não. Aí ele diz: quem eu não lavar os pés não tem nada comigo. Não, então eu quero que lave o pé. Não precisa lavar tudo não. Quero só lavar os pés, porque às vezes no momento da vida a gente pisa em algumas coisas que fede. Alguns momentos da trajetória da caminhada da vida a gente fica atolado em algumas lamas das escolhas, das percepções, das desilusões, dos desassossegos, das circunstâncias que nos aprisiona a alma, os desejos, enfim. Você já lavou só os pés? Hoje é dia de lavar os pés. É o dia que Deus, se eu puder, um dia eu vou pregar um Deus que se ajoelha. Você conhece algum líder que se ajoelha? O líder quer ser servido. Você quer conhecer a estrutura de uma igreja? Quando você entra, você sabe quem é quem no jogo do bicho. Porque você sabe quem é o líder? Porque ele fica no local mais alto e separado do seu povo. Você sabe. E a cadeira dele é diferente de todo mundo. Você sabe então, o que senta no centro é o que manda. A cadeira mais bonita é a dele. E o lugar alto onde fica, eles são diferentes, eles não são igual ao povo. Você já sente a estrutura, sabe quem é quem no jogo do bicho. E a Bíblia Sagrada nos diz que para conhecer Jesus, ele andava igual. Aqui eu não estou para apontar se isso é certo ou errado, não. Eu estou trazendo um pouco de luz para você. As atitudes, você pode ter até um carro importado, mas o que sai do carro importado tem a humildade e a singeleza de ser admirado e respeitado. Interessante que Jesus, para ser reconhecido, ele teve que ter um beijo, porque ele era parecido, não no estereotipo das roupas, mas a simbologia.
de aquela coisa que assim, ninguém tem frescura, a gente come com a mão mesmo, não tem essa coisa que a gente fala. A última coisa que a gente aprende nesse texto é que ser contrário à grande multidão gera perdas significativas. Toda escolha gera perdas significativas, porque o texto diz que Micaías foi colocado numa prisão. Diz que o rei mandou Micaías para a prisão a pão e água. Significa que não ser uma boca de repetição que todo mundo diz, significa tudo na vida tem perdas. Micaías perdeu a liberdade por ser contrário. Era mais fácil ele dizer, não, está certo, meu filho, não, é de Deus, pode ir. Era mais fácil. Ele já sabia que ia acontecer, ele ia embora, pedia perdão a Deus, né? Não, ele não se deixou se corromper, mesmo sendo a minoria. 400 fora o pastor Mó, que deu um tapa na cara dele, né? Ele preferiu. É preferível ficar no pão e água do que ficar nos banquetes e vender a sua consciência. Faça a coisa certa, pelos motivos e o jeito certo, mesmo que isso venha te fazer a levar você para a prisão. Prisão tem vários significados: o esquecimento, abandonado, o ostracismo. Ostracismo significa deixado para lá, perdendo a honra, sendo detonado, sendo espinchado, sendo julgado, pré-julgamento. Mas mesmo assim, é preferível ficar no calabouço do esquecimento, com a consciência limpa, com suas lutas diárias, todos os dias, de pão e água, porque essa simbologia é muito forte, porque pão e água, no momento que Jesus está se despedindo, pegou o pão e dividiu, pegou o vinho, a água e dividiu. É na prisão que nós nos encontramos com a essência de um Deus que não nos abandona. É na prisão, comendo água e pão, sem as luzes da ribalta, sem as luzes do estrelado, sem as pessoas em volta do teu lado te batendo palma e dizendo que te amam. É na prisão, fora de todo esse estrelado, de todo esse dizendo que tu é o cara, tu prega bem, tu é o cara dos caras. É na prisão do esquecimento, é na prisão com pão e água que você tem a presença de Jesus. Não são todos que vão para lá, sabe por quê? Porque Jesus diz: afastam-te de mim, estive preso e vocês não tiveram. Mas como, Senhor? Nós estivemos pregando o teu nome, nós realizando milagres, nós ganhamos vidas para Jesus no teu nome, eu prego demais no teu nome. Jesus, eu prefiro ficar com os que estão na prisão, só com pão e água, ninguém nem lembra mais deles, porque aquele que faz: eu estive fome e vocês não me deram de comer, eu estive sede, vocês não me deram de beber, eu estive preso e com frio, não foram me visitar e nem levaram um cobertor para ajudar-me contra o frio. E quando a gente fez isso, quando não fizeram os meus pequeninos, todos nós somos pequeninos, maior é Deus. Eu vejo tantas pessoas brigando por templos. A minha igreja é maior, eita, a minha igreja pega 10 mil, 50 mil. Não é a multidão que lota as igrejas que simboliza a presença de Deus.
É fácil encher a igreja. A coisa mais fácil do mundo é encher a igreja. A coisa mais fácil do mundo é ter crente. A coisa mais difícil do mundo é você pregar e dizer: você não vai ir para o inferno e não vai ser amaldiçoado se você não der oferta e se você não der dízimo. Se você está precisando, entre em pagar a luz e comprar a sua cesta. Para dar o dízimo, compra a sua cesta e paga a sua luz. Jesus. Pense nisso. Como eu sempre digo, oração e chá de erva doce nunca é demais. Oremos ao bom Deus, maravilhoso Deus, eterno Pai. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade, pela tua graça, pelo teu amor. Oh, Senhor, somos pequenos, falhos, pecadores. Somos carentes de ti, Senhor. Somos carentes de ti, Senhor. Oh, Deus, derrama luz, derrama paz, cuida do teu povo, Senhor. Oh, Jesus, arranca a cegueira, Deus, não nos deixa perdidos, não nos deixa perdidos, Senhor. Oh, Deus, de misericórdia. Oh, Senhor, cuida daqueles que estão passando nesse momento difícil, de pandemia em todos os sentidos, que ainda nem receberam o seu dinheiro por situações diversas, Senhor. Levanta anjos para levar um pão, Senhor. Levanta anjos para levar água, Deus. Levanta anjos, Senhor, para sarar nessa nação, Deus. Oh, Jesus. Oh, Deus da glória. Não tem nada, Senhor. Tu és o Deus de amor. Tu és o Deus da compaixão. Tu és o Deus da graça e misericórdia, Senhor. Oh, Deus, perdoa-nos, Deus. Oh, Deus, que nós como filhos e filhas, que nós possamos, Senhor, amar mais o próximo, no lugar de apontar o dedo, de denegrir, de fazer juízo de valor, que não entende, o que não compreende, no lugar de usar a sua boca para matar, para machucar, para deplorar, usar a sua boca para orar e dizer: Senhor, tem misericórdia do irmão, da irmã. Senhor, eu não sou juiz de ninguém, eu não sou juiz de ninguém, eu não sou delegado de ninguém, Senhor. É tu que sabes, é tu que podes, é tu que faz, é tu que realiza. Oh, Senhor, abençoa cada vida. Misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Acude, Senhor. Toma conta de cada família. Traz consolo àqueles que perderam seus familiares, seus entes queridos nessa doença infernal, Senhor. Oh, Deus. Oh, Senhor da glória. O único Salvador é Jesus, o Senhor. Oh, Deus, cuida, Deus, daqueles que estão passando dificuldade. Oh, Deus, provê, Deus, levanta mantenedores. Oh, Jesus. É assim que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Até domingo, se Deus quiser. Até o próximo domingo, se assim Deus permitir, estaremos juntos. Fica na paz do Senhor. Como eu sempre digo, oração e chá de erva doce nunca é demais. E mais uma vez para finalizar, a gente corre atrás. Tchau, tchau. Fui!